Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Tô iniciando aqui, tô vendo que já tem bastante gente entrando, que legal! Oi Paulo, Jéssica, William, boa tarde, tudo bem? Tô dando um tempinho aqui pro pessoal entrar. Flávio, boa tarde Flávio Vanderlei, tudo bom com você? Marcos, pessoal entrando em peso, pessoal bem pontual aqui, né? Então, bom, vamos começar, né, a nossa primeira live do Blindex Talks, que a gente acabou de inaugurar, para começar a bater um papo com vocês, né? Desejo aí uma boa tarde para todo mundo, um finalzinho de tarde, na verdade, né? Uma tarde bonita, num dia muito bonito aqui em São José dos Campos, não sei aí, né, onde cada um tá, cada um na sua região, não sei como foi o dia aí para vocês, mas aqui em São José a gente teve um dia bem bonito, e sobre o qual a gente pôde ter uma observação um pouco diferente, né? A gente está podendo observar os dias sob uma ótica um pouco diferente agora, né? A gente está conseguindo mudar um pouquinho o nosso ângulo de visão, muitas mudanças acontecendo, né? Tô vendo muitos parceiros entrando aqui, Marcos, Gold Vidros, o pessoal já acessando, né? Então, muitas dessas pessoas que estão aqui participando com a gente hoje, dessa primeira live no canal da Blindex, já me conhecem, né? Para quem não me conhece, eu sou a Glória Cardoso, sou responsável pelo marketing e vendas da Blindex e queria dar as boas-vindas para todo mundo aqui, dizer que é um grande prazer estar aqui hoje ao vivo falando com vocês. Eu estava sentindo bastante saudade disso, para falar a verdade, né? Os meus parceiros aqui, licenciados, franqueados, a turma da Blindex aqui já sabe que a gente está tão acostumado a conversar tanto com vocês, está sempre muito presente, né? Então eu estava sentindo bastante saudade disso. Eu espero que a gente consiga matar um pouquinho dessa saudade nessa live de hoje. E como eu estava falando, a gente está tendo uma oportunidade de olhar as coisas, o mundo, o dia, o trabalho, sob uma ótica bastante diferente agora. E a gente está vendo também uma grande mudança na comunicação global, não é verdade? E isso nos impacta também. A forma como nós estamos nos comunicando como empresa e como marca para o nosso mercado já vem mudando faz um tempo, mas agora essa mudança é vital. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, para falar um pouquinho disso e dizer que a gente também está passando por mudanças nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações dentro de casa, né? O trabalho veio para dentro de casa, tudo veio para dentro de casa, de modo que a gente está vivendo 100% da nossa realidade dentro de casa agora. E aí, como que a gente vai lidar com isso, né? E diante de tantas mudanças, né, de tantas interações que agora estão tão diferentes, surgiu essa ideia de falar um pouquinho sobre negociação. Porque a gente tem percebido que a negociação sempre esteve muito presente, né, no nosso dia a dia, no mercado, sempre está aí, mas hoje ela está se tornando uma questão muito importante, né? O mundo inteiro, não é uma coisa que cabe a Blindex ou a mim ou a você, o mundo inteiro tá negociando agora, ou renegociando coisas, né? No âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito trabalhista, no âmbito pessoal, em relação à carreira, enfim, tá todo mundo renegociando simplesmente tudo e de repente, assim. Então, a gente achou por bem falar um pouquinho sobre esse tema e debater um pouquinho com vocês, né? Trazer à tona o que a gente consegue fazer para que as negociações sejam mais efetivas. A gente tem tido tempo para refletir um pouquinho a respeito do outro também, né? E existe um mito, uma coisa que paira sobre nós, é uma questão até cultural, de que a negociação ela precisa resultar em um vencedor e um perdedor. E não necessariamente é assim. A gente vê que os resultados mais positivos e as relações que são mais duradouras, elas partem de negociações onde os dois lados são equilibrados para que se chegue num objetivo, né? Todos têm um objetivo. E foi por isso que a gente trouxe esse tema para a mesa hoje e que a gente convidou o professor Cláudio Zanutin, que é escritor, palestrante, especialista em negociação, digital influencer mesmo, e por isso que a gente está trazendo ele hoje como convidado. Nem vou falar muito, vou deixar ele falar um pouquinho mais,
para não dar spoiler para vocês, tá? Então eu vou chamar o Zanutin aqui, espera só um minutinho, pessoal. Eu vi aqui, já está entrando. Aliás, queria deixar aberto para que essa live bate-papo, suas questões, seus comentários, a gente está aqui para ouvir mesmo. Tá aí, professor Cláudio Zanutin, boa tarde, tudo bem, Zanutin? Tudo bem, como é que vai? Bem-vindo, bem-vinda. Glória, obrigado aí pelo convite, me sinto extremamente lisonjeado em poder participar aqui, bater um papo com todo o teu pessoal aí e conversar um pouco sobre essas coisas, principalmente o que você falou aí a respeito da negociação. Hoje a gente sempre viveu tempos de negociar, mas hoje eu acredito que precisa de um pouco mais de técnica e um pouco mais de conhecimento para que, boa tarde, tudo bem? A gente não atropele desnecessariamente e não responda o que precisa não ser respondido, responda aquilo que precisa ser respondido e tenha, de fato, um olhar na reciprocidade, em algumas outras tantas técnicas que a gente vai precisar agora. Como você disse aí na sua introdução, o mundo é outro, as coisas são diferentes, né? Então, eu acho que você falou bem aí. Eu sou o Cláudio Zanutin, eu tenho aí, eu acho que é mais fácil depois, se você quiser, www.claudiozanutin.com.br e aí, @CláudioZanutin e tal. Eu acho que é fácil depois de a gente trocar ideias e você me achar aí pelas redes e saber um pouco do que eu faço. A gente pode concentrar aqui o nosso tempo em bater um papo e conversar sobre uma coisa maravilhosa que é a negociação, a arte de negociar. Então, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto, mais uma vez, lisonjeado. Valeu. Obrigado, Glória, a você e seu time. Imagina, a gente que agradece muito a sua disponibilidade aqui. E assim, para a gente começar, eu queria te pedir para que você compartilhasse um pouco. Aliás, a palavra compartilhar, ela é mandatória aqui. A ideia é que a gente compartilhe do nosso conhecimento, do seu conhecimento. O pessoal que quiser ir interagindo, a gente vai tentando acompanhar aqui. Então, eu queria que você compartilhasse as suas impressões, né? Você que é uma pessoa com tanto conhecimento de tantos mercados, né? E tanta experiência. Qual é o seu balanço desse momento atual que a gente está atravessando? Pô, essa é uma observação legal que você faz. E quando a gente fala assim de vários mercados, é justamente isso. Bom, de qualquer forma, nesses tempos de Covid-19, eu tenho conversado realmente não tenho viajado, mas tenho conversado bastante. Como é que está, principalmente nos lugares onde eu costumo atuar, que é Moçambique, Angola, Portugal e ali Flórida, Orlando, e um pouco do que a gente em Brasil, que daí o Brasil é em todo lugar. Eu só não fui ainda ao Acre e em Tocantins. O resto do Brasil já conheço bem. E o que a gente tem visto em termos gerais, e muita gente que eu conversei, Glória, e é legal vocês saberem aqui, vocês estão nos prestigiando com o seu tempo também, né, para poder aqui nos ouvir e interagir conosco. Então, a você que nos assiste também, muito obrigado, porque é a dedicação de uma hora para falar sobre coisas relevantes e falar coisas importantes, diretamente ligados ao mercado da Blindex, né, ao mercado de vidros, ao mercado de linha branca, ao mercado automotivo, a tantos mercados, né? Você sabe que é lógico, a gente vai enfrentar várias instabilidades e várias negociações. Essa semana eu bati um papão com uma amiga também, que é CEO da Fronius. A Fronius também tem uma divisão que opera, é global também como vocês, está em mais de 50 países, e ela toca a operação aqui no Brasil. E ela me falou, em um momento, ela me leu a mim, uma lista e uma carta das montadoras que mandaram para ela, né? Então, todas elas em stand-by, algumas com férias coletivas para todos os colaboradores, desde Volvo a Scania, ela leu todas, não faltou uma, assim. Então, realmente é um tempo que a gente nunca viu, uma coisa que nós não experimentamos nunca. Ninguém tem hoje, na minha opinião singela, uma varinha de condão, a conta mágica, o fato mágico, eu tenho a saída. Não, eu acho que é muito importante essas conversas que você promoveu aqui agora, essa primeira, eu acho extremamente importante,
para que juntos e unidos, as pessoas têm falado muito a palavra juntos, né? Eu vou mais longe, que só junto, porque tem gente que está junta, mas não está unida, né? Então esse é um momento de juntos e unidos, todos que tenham ideias interessantes, que tenham uma saída interessante, que fez uma negociação com um determinado cliente, fornecedor ou parceiro, que faça sentido, colaborar, compartilhar, não é isso? Para poder também gerar nos outros uma boa ideia. Esse é um momento de coopetição. Nunca tivemos um momento tão bom como coopetição, que a gente coopera e compete ao mesmo tempo. Então, acho que esse é um momento interessante, e o que eu posso falar da minha visão, Glória, é que uma coisa importante, duas coisas importantes que eu tenho visto e conversado com as pessoas. Uma, vai passar, beleza? Vai passar. Essa é a primeira certeza. A segunda certeza que nós temos é que nunca nós tivemos uma variável macroambiental econômica anunciada. Hoje a gente tem. Não vai ser surpresa nenhuma para ninguém que nós teremos que negociar com o governo, nós teremos que negociar com os colaboradores, nós teremos que negociar com os fornecedores, nós teremos que negociar com os clientes, e nunca, nunca, nunca a gente viu a possibilidade de usar técnicas, de táticas e contra-táticas de negociação, de empatia, de associação, de qualificação. Nós vamos abandonar um pouco técnicas e contra-táticas de poder, de autoridade. Não é? Esse é um momento. Técnica do tempo, não é? Tática e contra-tática a respeito do tempo. Esse é o momento, onde nós vamos aproveitar as nossas competências, habilidades e, detalhe, teremos que necessariamente, a partir de já, adquirir novas técnicas, novas competências e outras atitudes. Concordo totalmente com você, Zanutin. E já nessa linha, né, do que você está falando aí de como a negociação vai impactar o nosso dia a dia, né? Você poderia dar algum exemplo de processos de negociação vivenciados diariamente? Porque muitas vezes a gente pensa, negociação, a gente pensa naquele contrato milionário, uma coisa imensa entre CEOs, entre diretoria e tudo mais, fica um pouco do nosso mundo real, né? Você poderia dar algum exemplo assim de processos de negociação vivenciados diariamente e que podem ser positivamente impactados por essas técnicas e pelo processo mesmo? Sim, eu posso te dar uma que a gente fez ontem, por exemplo, que eu acho que já traz uma luz aí para todo mundo, que eu acredito que a gente tem aqui muitos pequenos empresários, médios empresários, grandes empresários, não é? Microempreendedor, deve ter aqui uma galera toda, não é? Pelo pouco que eu conheço e a respeito do trabalho que vocês fazem, e quem for aí microempreendedor, quem for pequeno empreendedor, empreendedora, já vai dando um joinha aí, já vai gritando um eu, já dá como dizem na linguagem popular, manda um salve, não é? Como a gente fala aqui no Instagram, manda um salve aí, levanta a mãozinha, eu, olha lá, joinha, joinha, vai pondo joinha aí, e já vai preparando perguntas, cara. E detalhe, a gente tá vendo aqui que eu acho que tem pouca gente em Brasil. Se você quer chamar alguém para assistir essa live, só clicar no aviãozinho aí, convidar 2, 3 pessoas para assistir nessa live aqui e prestigiar o Bruno, Márcio, olha lá, todo mundo. Ser persuasivo é importante, Edivaldo, Vectrofran, Raíssa, olha, um monte de Lucas, um monte de empresários aí. Bom, essa negociação que a gente fez agora, Ângelo, Fernando, bom, legal, eu. Uma coisa que você provocou agora aí, Glória, que eu acho que faz sentido, a gente estava discutindo e refletindo antes de ontem. É um caso importante, um empresário, um pequeno empresário, com um corpo de colaboradores, com mais de 100 colaboradores, e aí precisa negociar como é que funciona a fábrica e também como é que funciona escritório e como é que funciona a equipe de vendas, a equipe comercial. Bom, primeira coisa foi que a gente levantou e mapeou taticamente já quais eram as posições de todos e quais seriam os reais interesses de cada um. Gente, em negociação, esses 2 pontos, eu vou falar alguns aqui que eu acredito são importantes antes de eu contar o caso para vocês. Estamos junto e unido, né? Tem que estar junto e unido aí, tá certo? Acho que é o Antônio aqui, né? Junto e unido, cara. Pontos importantes que vocês, quem tiver caneta e papel aí, essa é a hora de anotar. 1, eu tenho que saber a diferença entre posições e interesses. Posições, a gente fica numa guerra de braço, vamos dizer assim.
Nos interesses, a gente começa a mergulhar mais profundamente. Ó, aqui, São Luís do Maranhão, cara. A gente começa a mergulhar mais profundamente em quais são os reais interesses dos negociadores que estão junto aqui conversando. O que de fato nós queremos? As posições, elas estão em preço, elas estão em prazo, elas estão muito mais rígidas e tal. Os interesses, eles são focados no outro e na transparência e na equidade da negociação. Outra coisa importante na negociação, anota aí então, posição, interesse. A outra coisa importante é quais são as opções que eu coloco à mesa, ou seja, uma relação das opções que eu tenho para negociar, e quais são as alternativas que nós teremos juntos. Quais alternativas a gente consegue trabalhar em conjunto. E outra coisa importante está diretamente ligada à concessão. Não há que se fazer uma concessão sem uma contrapartida. A gente fala muito isso. Eu bebo muito no modelo de negociação Harvard, você sabe disso. Para mim é o que tem de melhor. Então, 2 livros que vocês podem ler aí que vai ajudar vocês pra caramba. Como Chegar ao Sim, do Roger Fisher e William Ury. E Como Chegar ao Sim consigo mesmo, do William Ury. Como chegar ao sim e como chegar ao sim consigo mesmo. Outro ponto final é, se então, toda vez que eu fizer um trabalho de concessões, eu acho que faz todo sentido, eu creio, né? Creio que faz todo sentido, gente. Se eu fizer tal coisa, então, há que se ter uma relação de contrapartidas. Posto isso, o caso. Então a gente fez uma relação dos reais interesses de cada um. Quais são os reais interesses dos colaboradores? Bom, a gente percebeu uma coisa importante. Alguns colaboradores iniciaram a discussão com posições. Eu posso chamar o Ministério do Trabalho, se não me der os meus direitos eu vou pôr no pau. Até a gente chegar e falar, calma, isso é uma posição, não vai trazer nenhuma solução agora. Qual é o seu real interesse? Ele falou, cara, eu tenho conta para pagar. Falei, opa, peraí, entre ter contas para pagar e colocar a empresa no pau, colocar na justiça, no pau, como o pessoal fala normalmente, né? Colocar na justiça, acionar juridicamente a empresa. Então tem 3 pontos aqui, né? Vocabulário chulo, que a gente conhece pelo mercado, que é vamos pôr a empresa no pau. O outro é acionar a empresa. O outro é processar a empresa de forma jurídica junto ao Ministério do Trabalho por intermédio de um advogado. As 3 coisas é a mesma coisa. Mas aí a gente foi descobrindo, os interesses era garantir o emprego. Eu não gostaria de ficar desempregado, eu demorei muito para arrumar esse emprego. A gente tem que ver essa pergunta aí depois para ver se a gente pode ajudar. Outro interesse que apareceu que eu achei interessante, o cara falou assim, cara, eu tenho 4 filhos. O outro falou assim, eu tô com a minha esposa grávida. E fomos mapeando os reais interesses. E você, dono do negócio, quais são os seus interesses? Eu tenho que pagar impostos, que não sei. Bom, aí são posições, amigo. Essas aí são posições, isso aí tá posto. Imposto vai ter que pagar mesmo, salário tem que pagar, não tem pra onde correr. Isso tá posto, precisa produzir. Qual é o seu real interesse? Aí um deles falou assim, uma dupla de sócios, né? Um falou assim, meu real interesse é garantir a perenidade da empresa. Falei, opa, aí faz sentido. E você, qual é o seu real interesse? O meu real interesse mesmo é que todos os colaboradores se unam para a gente consiga sair disso aqui juntos. A gente não quer mandar ninguém embora, mas a gente também não tem como pagar todo mundo. Quando ele falou isso, eu falei, olha, esse seu interesse está diretamente envolvido a uma questão de propósito e também uma manutenção emocional da tua maneira de conduta. Vem do fundo da alma. A gente não quer mandar ninguém embora. Mas se a gente não tomar uma direção aqui, a gente vai ter que mandar. Bom, essa é uma decisão tripartite. A gente não tinha como falar com o governo. O governo tem feito algumas ações e aí os empresários têm que seguir aquelas recomendações que a gente está recebendo do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde, né? Tem que seguir essas orientações. Isso são orientações, logo, são opções que a gente tem, não é? Quando a gente olha para o mercado igual o de vocês, eu acho que isso serve um pouco de lição. Então, por exemplo, eu tenho um Parque Fabril. Eles chegaram a um consenso, isso foi muito legal, chegaram a um consenso de que haveria um pouco de custo maior da operação em termos de energia elétrica para fazer um turno a mais e dividir todo mundo em 4 horas e fazer uma pequena redução momentânea de salários. E aí o RH ia entrar também para fazer isso aí, as contas, e fazer essa reposição que faltou do salário agora
lá para dezembro. Iam rever, então ia meio que fazer um caixa no fluxo. O RH estava disposto a fazer as revisões legais a respeito disso. Os sócios estavam dispostos a ceder agora e fazer um ajuste para a gente receber o que a gente precisa receber lá em dezembro. E todos os colaboradores assinaram um pacto de que estariam satisfeitos em receber menos agora, mas que houvesse a manutenção dos empregos e que houvesse uma operação de produção. Esses caras ainda estavam operando em uma linha de produto, né? Eles estavam conseguindo produzir. Então, houve esse ajuste. Então, o que eu estou trazendo nesse caso é para você poder ver, Glória, e todos nós aqui, que foi focada a negociação em 2 pontos essenciais da negociação. Quais eram os reais interesses das pessoas e quais eram as alternativas que nós tínhamos em cima da mesa diante das posições e das opções que a gente colheu. Mas detalhe, pessoal, tem que fazer uma lição de casa. Teria processo e nem a empresa e tampouco o colaborador teria tido êxito nesse processo de negociação, né? Sim, iria para o embate. Em algum momento, as emoções, hoje em dia, elas estão um pouco mais afloradas, todos nós estamos precisando nos orientarmos, ou então fazer um curso e se preparar para ter uma inteligência emocional importante. Tem vários cursos, a Filipelli hoje é uma das melhores que a gente tem, que tem o IQI, né, que é o melhor curso de inteligência emocional que a gente tem disponível hoje no mercado, uma ferramenta extraordinária, e a gente precisa hoje desenvolver. Você que é dono do teu negócio, uma coisa que precisa garantir, na minha opinião, é a manutenção do fluxo de caixa e a revisão constante do custeio, né? A base de custeio da operação. Isso é extremamente importante para poder ter negociação. Essa não é uma hora, para os bons negociadores, não é uma hora de má negociação, não é uma hora de falta de técnica para negociar e não é uma hora de incompetência na gestão do conflito. Precisa saber como é que vai gerir o conflito. Do empresário e do líder, o que os liderados estão esperando, na minha opinião, é calma, serenidade, direção, visão, companheirismo, né? União. Os colaboradores estão esperando. E dos colaboradores, que aprendam cada vez mais que esse acabou. Nós estamos passando por um momento, Glória, que acabou. Acabou. Eu acho, tomara a Deus, que as coisas sejam muito repensadas quando nós retomarmos. O mundo será o mesmo, mas nós, as pessoas que habitamos esse mundo, não seremos as mesmas, não deveríamos. Então, acho que vamos ver como é que vai funcionar esse negócio de sindicato, tá certo? Porque, cara, já encheu, é um bando de incompetente, reacionário, que pega o dinheiro das pessoas e não faz o que tem que ser feito, tá certo? Não defende o colaborador nos interesses reais. Os colaboradores vão ter que desenvolver novas competências e para os empresários começam a perceber também que tem muita estação de trabalho que poderia estar em casa e não precisa mais estar dentro da empresa. É isso. E eu estou coletando aqui algumas perguntas do pessoal e já vi que algumas delas tocaram naquele tema que nunca vai ficar de fora quando a gente está falando de negociação, que é o preço. Obviamente, né? E o pessoal está falando aqui como que a gente faz para não entrar nessa briga de preço, o preço está indo para baixo e a gente acaba comprometendo a qualidade do trabalho. O que a gente faz para negociar isso e mostrar para o cliente que o nosso preço é justo e não alto? Isso aí. Pô, essa pergunta é extraordinária. E essa eu fiz hoje de manhã, 2 horas com um time de vendas e a gente trazendo essa objeção do preço, né? E, inclusive, depois fiz uma live com o Zé Ricardo Noronha, que é um parceiraço, nós estamos juntos no Paixão por Vendas, e a gente discutindo isso também. Esse é um momento que precisa de transparência, equidade e uma relação de concessões. A gente não vai conseguir realmente subir os preços da forma como gostaríamos. Os empresários não vão conseguir comprar as matérias-primas nos preços que gostariam que compravam antes. E o consumidor final também vai ter que se ajustar a esse momento, né? Quando a gente tem E aí eu acho que a gente tem que manter um pouco de calma. Tem muitos extremos no mercado. Tem gente falando já em uma pequena recessão e tem economista já falando que essa vai ser uma depressão mais perigosa do que 1929. A gente tem que tomar cuidado, dar uma olhada na fonte que você lê.
E o que eu tenho falado muito para as pessoas, para de assistir TV, cara. Pô, isso aí é do demônio. Não promove, cara, esse é o momento que você tem que estudar, você tem que entender o mercado, você tem que se especializar, você tem que buscar o conhecimento, você tem que pensar em lifelong learning, entendeu? Não estou falando que você não deva estar atento às notícias, aos movimentos do mercado e às orientações do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde, né? Mas ficar zapeando, mudando de um jornal para o outro, pô, isso é coisa pra gente que não tem o que fazer, não tem o que pensar. Nós empresários, nós empreendedores, vamos combinar. A gente tem mais coisa para fazer na vida, inclusive ver se retoma esse mercado rapidamente, né? A hora que voltar, a gente tem que estar pronto para isso. Então, a guerra de preços... Bom, primeiro que o preço sempre foi um fator de tomada de decisão inevitável numa negociação. Sempre o será. Não mudou agora. Mas na minha visão, e o que a gente tem feito em termos de negociação... Bom, primeiro, gerencie o seu fluxo de caixa, porque essa também não é uma hora de sair à torta à direita falando que não vai pagar ninguém. Isso é a primeira coisa. Não se aproveitar da situação e dar uma síndrome de Hard. Esse é um ponto importante, Zanutin, porque um outro ponto que eu levantei aqui, o pessoal tem falado sobre empatia, né, aqui nos comentários. E quando a gente fala de empatia, não é só essa questão de se colocar no lugar do outro, mas é essa questão de que às vezes a gente tem uma ideia, vou sangar o meu fornecedor, eu vou esmagar o meu fornecedor, tá? Meu fornecedor quebra, o que acontece comigo? E com o meu cliente, e com a cadeia toda. Então, a palavra empatia é importante, mas não só para a gente se colocar no lugar do outro, mas para a gente entender o papel e a importância de cada um nessa cadeia para o negócio girar. Porque isso que você falou é bem importante, né? A gente tomar a atitude simples e dizer não pago mais ninguém, isso daí é muito arriscado. Desculpa te interromper, mas era só para fazer esse adendo, porque o pessoal está falando de empatia aqui. Não, concordo com você. Essa não é a hora. É a hora de... Então, de novo, é a hora de perceber os reais interesses, porque, por exemplo, não é a hora de usurpar-se ou usurpar alguém por causa dessa situação. Puta, agora eu não pago mais ninguém. Calma, peraí. Como assim? Vamos avaliar, vamos ver os reais interesses, vamos puxar o fluxo de caixa, vamos parar para raciocinar. Esse não é um momento de pânico. Esse é o momento de parar e pensar para tomar a decisão. E eu tenho aconselhado muita gente o seguinte, se você não tem ninguém para conversar, arrume alguém urgentemente para conversar. Um mentor que faça a gente... Depois eu vou deixar um link aqui, você pode assistir um negócio que tem meu gratuito no clube, lá no Clube de Vendas e Negócios do Zanutin, tem algumas palestras gratuitas. Uma delas se chama Jornada do Herói. Eu vou deixar aqui depois o link e vocês podem acionar. Ó. Tá vendo aqui? Vou pôr o link aqui para quem quiser acionar. Esse é o momento que tem que procurar um mentor, não sabe o que é, cara, é o momento que você tem que parar e fazer a compra. Voltando para o preço. Então o preço sempre vai ser um fator decisório. Duas coisas vão ser fator decisório que o comprador tem no drive dele direto. Preço e prazo. Eu quero preço mais barato, quero mais prazo. Né? Então, novidade. Essa nenhuma novidade. O fato é que como que a gente desmonta esse gatilho mental? Porque, gente, isso é importante vocês saberem. Ó. O que está no drive mental do comprador? Isso que ele repete constantemente. Então, como ele está acostumado a falar, tem que diminuir o preço. Tem que estar mais prazo. Ele fala isso para todo mundo. Ele não precisa pensar. A gente chama isso de sistema 1 do cérebro. É o sistema 1 do cérebro funcionando que está no automático. Ele não está pensando mais, precisa baixar o preço está caro. Está muito alto esse preço aí. Né? Então, tem essa reformal do cérebro. Sempre faz isso. O fato é que eu tenho que passar essas duas objeções de forma técnica. E eu tenho que perguntar para ele o seguinte: por qual razão você está achando que o preço está alto? Olha que pergunta legal. Por qual razão? Ou por quais razões você acredita que o nosso preço está alto? Você não está vendo a crise? A crise é mundial, está todo mundo falando do mundo. Eu falei, não, peraí, mas tudo bem, estamos todos nesse barco, então. A próxima pergunta que eu tenho para te fazer é, diante dessa situação, sabendo que está todo mundo no mesmo barco, por qual razão você acredita que só eu preciso mexer no preço? Por que nós dois juntos aqui não chegamos em conjunto na melhor posição e na melhor alternativa, na melhor faixa de interesse e na melhor alternativa para nós dois?
Essa é a hora que eu também te ajudo a te ajudar e você me ajuda a ajudar a mim mesmo. Nós temos que estar juntos e unidos nessa solução. O segredo para vencer a percepção de preço e prazo de um comprador ou de uma negociação é por intermédio das perguntas. Tem que perguntar. É o momento que a gente pergunta diante daquilo que a gente tem que trabalhar. Na minha opinião, o preço, eu nunca vi em nenhuma negociação, eu negocio, ensino negociação nas mais renomadas escolas do Brasil e nas maiores empresas globais. E detalhe, além de trabalhar com equipes comerciais, você sabe disso, né, Glória? Eu também treino compradores. Então, o comprador profissional, ele sempre vai começar testando o outro negociador. Se o outro negociador lhe falta competência técnica, habilidade na negociação, sem negociar com o famoso ganha-ganha, não tem técnica para isso, fica só na falácia. Ah, a gente tem que fazer uma negociação ganha-ganha. Tá ok, o que é uma negociação ganha-ganha se a negociação ela tem por característica ser uma ação extremamente oportunista? Do que a gente está realmente falando? Porque você está falando só para eu abaixar o preço. E detalhe, uma coisa importante que eu tenho falado para as pessoas, principalmente hoje, o mercado mudou. E nós vamos mudar mais ainda. Então, aquele negócio somebody love, aquele negócio com muita falácia, sabe? Não faz o menor sentido, já faz tempo. E agora vai fazer menos sentido ainda. O que faz sentido agora é as cartas sobre a mesa para uma relação onde todos nós possamos sair juntos, vitoriosos dessa situação que a gente está vivendo agora e que deve se agravar mais um pouco, mas que nós passaremos. Passaremos firmes e fortes como todo brasileiro. Tá certo? O pessoal estava aplaudindo a China aí, mas está esquecendo de ver que aqui eu moro em São Paulo, né? De ver que a gente construiu 3 hospitais em 20 dias. Foi um hospital no Pacaembu, outro no Campo de Marte e outro no Anhembi. E está fazendo um em São Bernardo e um em Santo André. Tá certo? Então a gente brasileiro, a gente tem capacidade muito forte de sair desse negócio. E detalhe, nós que somos empreendedores brasileiros, vamos combinar, né, pessoal? Deve ter uns empreendedores de cabelo branco igual a mim aqui. Pô, meu, a gente passou pela Zélia Cardoso, velho. Se a gente não passar por essa, a gente não passa por nenhuma. A Zélia nos deixou sem dinheiro. Você hoje ainda tem um fluxo de caixa, tem algumas entradas vindo, dá para negociar muito melhor e muito mais calmo. Glória, com quantos anos você tá, Glória? Pode falar ou não? Não, né? Pela risada não, mas... Não vou falar. A gente, Glória, teve, você sabe disso na história, nós tivemos, na época eu tinha fábrica, e nós chegamos para trabalhar no outro dia, a gente não tinha um cruzeiro para pagar nada. O seu áudio está cortado, eu acho. Não estou te ouvindo, teu áudio acho que cortou. Cortou, pessoal? Só eu que não ouço a Glória ou todos nós? Dá um alô aqui pra gente, se é só eu ou se todos nós. Ó o Diego, Zélia Cardoso de Mello, foi demais, né, Diego? Ó, eu não escuto, Glória. Acho que é só eu mesmo. Ah, cortou. O áudio não sai. E o meu sai, gente? O meu vocês ouvem. Ah, não estão escutando a Glória. É isso aí, ó, Imbex Vidros, 1986, 87. A gente teve que se reinventar, né? Glória, eu vou falando aqui enquanto você tenta restabelecer o áudio aí, tá bom? Então, gente, e eu acho que foi um tempo, o meu sim, né, Leandro? Foi um tempo muito difícil. Nós vamos passar por essa, pessoal. Não desanimem, não. Vamos trazer técnicas de negociação para que a gente possa negociar mais e melhor, né? Se você tem uma pergunta, só aqui, ó. Aqui na Bahia, aqui, vamos lá. Essa aqui foi boa. O Brito falou o seguinte: aqui na Bahia teve uma reunião entre as têmperas e acordaram uma tabela de preço. Isso fere a livre concorrência. É considerado como cartel. Bom, Brito, aí aqui assim, se dá para provar como cartel, na minha opinião, como negociador, é comunicar a essas empresas
para chegar num consenso, falar por que vocês fizeram isso e para quê? Se a gente precisa ganhar junto. Você forma um cartel agora, daqui a pouco não tem consumidor para isso. Porque alguém vai pagar a conta lá no final, né? No final das contas, tem alguém pagando a conta, que é o consumidor. Então, essa é a primeira coisa que eu faria em termos de negociação, ou seja, acionar diretamente as partes para que haja um consenso. Bom, na negativa das partes, eu tenho que revisar quais são os reais interesses desses caras para poder fazer o que estão fazendo. E se não houver realmente a concessão, eu tenho que comunicar de forma legal, acionar o meu jurídico, ou o departamento jurídico, um advogado, e tentar comprovar que há um cartel. Se a gente tem a comprovação de que há um cartel, aí a gente tem que acionar. Porque um cartel, segundo a nossa legislação, é crime. Mas sentiu passo a passo? Aí mandei perguntas aqui, ó. Punk mesmo, Claudio. Eu era criança, mas sentia a pancada pelos meus pais e por muito tempo. Verdade, cara. A gente demorou muito para se recuperar, Diegão. Muito. Teve gente que a gente chegou, o cara falou, e agora, como é que nós vamos pagar? Eu falei, não vamos pagar, é a conta de energia, né? Nós não vamos pagar, a gente vai desligar a energia. Pessoal, tivemos um problema com o áudio, a Glória está falando aqui, só o áudio do Zanutim. Põe um fone, Glória, será que não funciona? Não derrubem não, tá? Vamos esperar a Glória voltar aqui. Mandem perguntas aqui, o que vocês querem saber a respeito? Suelen Mesquita, atenção, hein? Muito bem, melhor a gente se adaptar ao mercado. Vidros Segurança se posicionou aqui, ó. Glória tá com áudio cortado ainda. Coloca o fone, Glória. Blindex sacadas. O efeito dominó está sendo o nosso maior problema. Como minimizar? Aí depois tem uma outra pergunta aqui. Vamos só olhar aqui. Acho que o momento é de parceria entre fabricante e loja. Bom, vamos pegar as duas aqui, então. Efeito dominó, como minimizar. E eu acho que o próprio Vetrofran, que aí eu não sei se é o Fran, o nome, né? Na minha opinião, traz aqui uma reflexão para a gente negociar. É chegar... Eu iria mais longe aqui, Vetrofran. Eu iria mais longe. Não estamos mais no momento de parcerias. Nós precisamos criar alianças estratégicas diante da negociação. Há que se ter casamentos e não noivados. Entendeu? Casamentos e não namoros. Nós estamos precisando viver um tempo onde a gente vai fazer ações mais duradouras para que, na retomada de mercado, nós possamos funcionar melhor. Cortou mesmo, Glória? Fala aí, deixa eu ver se eu te ouço. É ao vivo, minha amiga. Ao vivo tem essas coisas. Não te... Voltamos. Vamos entrando aí. Chama a galera de volta aí pra lá. Pela falha técnica, não sei o que aconteceu. Meu áudio parou. Não consegui. A gente viu. Não consegui fazer voltar. Tive que derrubar e voltar de novo. Desculpa, viu? Que é isso, gente? Faz parte, né, minha amiga? Agora, né? A gente não deixa a peteca cair. Vamos em frente. Isso aí. Bom, tinha algumas perguntas aqui de como minimizar, então, o impacto. Eu creio muito nesse negócio da parceria e da aliança. Mas, necessariamente, tem que usar algumas técnicas para poder fazer isso. E eu gosto de bater muito nessas técnicas. Tem muitas técnicas, tá bom, gente? Tem muita coisa dentro da negociação, tem muitos aspectos que a gente precisa discutir dentro da negociação. Mas, pô, se vocês saírem dessa live aqui com um mapeamento assim, ó, quais são as posições e os interesses da outra parte e o meu, quais são as posições, as opções e as alternativas que eu tenho da minha parte e da outra, e como é que nós vamos trabalhar dentro de concessões mútuas, onde, necessariamente, quando eu tenho uma concessão, eu tenho que ter uma contrapartida. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Tem um exemplo super histórico a respeito de interesses, que está no livro de Harvard, que é a ideia da laranja. Deixa eu contar essa para vocês, para fazer sentido para vocês a respeito da descoberta dos interesses. Um pai tinha 2 filhas, e as 2 filhas queriam a mesma laranja. Ok? E aquela discussão das gêmeas, quero a laranja, o pai não aguentava mais, então é posição, eu quero a laranja para mim, a laranja é minha, a laranja é do meu pai, a laranja tá na cesta, a laranja não sei aonde, não sei o que. O pai, já nervoso com aquela situação, ele decidiu que ia resolver o problema e solucionar. Ele pegou
partiu a laranja ao meio e falou, ó, tá resolvido, pronto essa negociação. Tá aqui, uma banda de uma laranja para cada uma. As duas deixaram as duas bandas em cima da mesa e foram embora para o quarto. Moral da história. Como o pai estava preocupado e não focar na posição e na solução mais simplista, que muitas das vezes não resolve nem a questão nem o nosso lado e nem o lado da outra parte, né, que está negociando com a gente. Então, é só dar aquela distanciada e olhar a situação um pouco de fora por alguns segundos. Sim, sim. Por exemplo, a gente falou de duas táticas e contra-táticas aqui, né, que tem a ver com a empatia e também com a associação. Por exemplo, em alguns pontos importantes da tática de empatia é prestar atenção em colocar-se no lugar do outro, focar na parceria e na aliança, e pensar e fazer um exercício de troca de papéis. Então nós temos 3 pontos importantes na tática contra-tática da empatia, que ajuda demais na hora de trabalhar. Outra coisa é que se eu vou para as alianças, eu tenho a parceria na empatia, quando eu vou para a associação, eu tenho o poder da aliança, eu tenho o poder das amizades, eu tenho a chance de melhorar, eu tenho a técnica de associação, eu tenho como levar para um processo mais informal. Essa é a hora, por isso que eu gosto da tática de associação, sabe? Essa é a hora que a gente põe as cartas sobre as mesas, tira a gravata, entendeu? E tem uma coisa essa hora que aqui, Zanutin, é como o vidro não é uma necessidade primária, como que a gente traz esse conhecimento todo para essa realidade, para a venda de um produto que não é de primeira necessidade? Vamos pegar, mas de qual mercado, né? Porque, por exemplo, o vidro na necessidade primária, na linha de operação da Consul. O vidro na necessidade primária agora na porta do, sei lá, Ford Ka, né? Mas, e no copo de casa? Será que é uma necessidade secundária, necessidade primária? Porque se a gente for pensar dessa forma, a única coisa que atende a base da pirâmide é aquilo que atende necessidades fisiológicas. Inclusive, teve gente fazendo besteira comprando um monte de papel higiênico. Não faz o menor sentido. Olha como o ser humano é loucão. Cara, você pode tomar banho, você pode ter duchinha higiênica, você pode fazer um monte de coisa. Precisa ter tudo isso, Di. Mas quando olha na base da pirâmide, aí, gente, há que se pensar de forma mais técnica, falar, bom, o vidro tem alguma, aí tem que pensar, né? Tem alguma região da base da pirâmide que produtos em vidro pode atender? Por exemplo, quando eu olho para o mercado de alimentos, né? Porque alimento está na base de pirâmide, tudo bem? As pessoas precisam comer. Uhum. E do jeito que a gente criou o mercado, não é todo mundo que tem uma horta na varanda. O cara vai ali, pega um pé de alface e traz, o cara não vai ali, pega um vidrinho de alguma coisa, entendeu? Então, beleza. Então, esse é um mercado. Outro mercado, o mercado de higiene pessoal. Tem alguma coisa que o vidro tem que estar e vai ter que estar e eu tenho que trabalhar em cima disso? Não é? Outro mercado importante... Tá aqui hospitais, né? Que tem o pessoal vendendo para hospitais agora. Essa questão de se reinventar também, olhar um pouco para o mercado e ver onde seu produto cabe. Que novas aplicações você consegue dar para o seu produto, para o seu mercado, quem você pode... É isso aí. Para ampliar o seu portfólio. Tudo isso, né? Você viu como não faz sentido ficar assistindo TV o tempo todo? É isso aí. Precisa ler um livro sobre inovação. Precisa assistir um TEDx do Martin Burton. Cara, você precisa ir pro TEDx, você precisa ir pro Getty Abstract. Você precisa ler um livro sobre inovação, você precisa ler um livro sobre análise estratégica de mercado, você precisa ler Michael Porter, você precisa ler Philip Kotler. Você precisa ler, cara, porque a gente não tem o conhecimento todo. E detalhe, a gente precisa trocar ideia com as pessoas. Quando a gente troca ideia, o cérebro fomenta oxigênio o cérebro, a gente tem ideias melhores. Outra coisa, tem que respeitar a noite de sono. Você tem uma ideia extraordinária hoje, não põe execução. Dorme. Deixa o cérebro pensar. O cérebro não para de trabalhar, gente. Nem o corpo, graças a Deus. Normalmente a gente acorda no outro dia se a gente não morreu. Então, pô, continuou funcionando o cérebro, né? Continuou funcionando a mente, o coração está funcionando e tal, e o cérebro está trabalhando, maquinando. Agora, se você põe para dentro, você põe para dentro do teu cérebro, da Atena, você põe para dentro do teu cérebro aquele outro xarope que fica falando na televisão lá o tempo todo, que eu não lembro daquele moleque, falando da desgraça. Você põe no teu cérebro o tempo todo a atualização do número de mortes do coronavírus.
Você põe no teu cérebro todo o tempo discussão sobre corona, 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 corona. Enquanto você está discutindo o corona, o pessoal dentro da USP inventou um aparelho de respiração que custa menos de R$ 1.000. Enquanto no mercado ele custa 15 pau. Só que esses caras estão dentro do laboratório pensando numa saída. Enquanto você estiver na tua casa não pensando numa saída para o teu negócio, fica sossegado. Se você está dormindo, o teu concorrente está pensando numa saída no teu lugar. E quando você voltar, já era. É isso aí. Gente, eu vou até o dar mercado um mudou. comentário do William aqui, ó. O William da nossa equipe Blindex, aqui nosso gestor, está comentando que o vidro é o único material da construção civil que te permite olhar para fora, né? Olhar para o mundo lá fora, que te permite receber luz, a luz do sol, receber a energia que vem de fora também. Então, até que ponto o vidro não é um material primário também, né? Até que ponto não é um material de extrema necessidade? Tem um pessoal aqui comentando que muitas obras já estão em andamento, e essas obras que estão em andamento vão precisar acabar. E na hora do acabamento, na hora de colocar o vidro, principalmente no ambiente incerto, é a hora das marcas de confiança, as marcas que o consumidor final tem essa relação, né, essa relação duradoura de confiança, é a hora que vai estar na cabeça. Então a gente tem que lembrar desse detalhe também. Existe um mundo de oportunidades, né, que vai se abrir para a gente inevitavelmente. Sim, eu acho que é isso. Glória, eu acho que é isso também, pessoal. Meu, não se desesperem, cara. Olha só, a gente está, não sei quantos dias alguns aqui, mas nós estamos em média 20 dias, certo? Parados, assim, com o mercado tentando se rever, se ajustar. Pô, tem gente fazendo folha de rescisão da equipe toda. Imagina o seguinte, ó, você treinou, você capacitou esse pessoal, colaborador treinado, que a hora que a gente voltar, a gente vai precisar das mais importantes competências que a gente tem disponível na hora que a gente vai precisar acionar os nossos colaboradores para a gente retomar de forma mais rápida. Esse é o momento de gestão do custo. Eu preciso negociar custeio. Eu preciso negociar com o meu time e falar, gente, vocês conseguem? Time, a gente tem uma conta de energia aqui de R$ 12.000. Me diz uma coisa, garantindo a qualidade da visão e que não atrapalhe o desenvolvimento de vocês, e se de repente a gente tiver que parar a cada 2 horas para você ter uma visão melhor aqui. A gente conseguiria trabalhar com 30% a menos dessas lâmpadas? A gente conseguiria reduzir 30% do consumo de energia? Gente, nós estamos falando num momento que vocês têm que olhar para tudo. Dentro da empresa, você tem que olhar para tudo. É do parafusinho que está solto agora até a duplicata do teu fornecedor mais importante, do parceiro mais importante. E detalhe, bom, eu falo isso direto, né, Glória? Você sabe disso. Você falou uma coisa aí, Blindex para mim é igual Cândida, Maisena, sei lá, Nescau, entendeu? Blindex para mim é isso, cara. Eu vou pôr um Blindex, tem um share of mind poderosíssimo, que não é hora de deixar parar, porque na hora da retomada da negociação, você prefere ter esse tipo de produto ou um produto que que pode abalar a nossa relação de confiança na usabilidade, na aplicabilidade, né, na durabilidade, na reposição, na garantia da manutenção. Peraí, nós estamos falando de quantos anos de Blindex no Brasil? 70 anos, ano que vem. Ô, gente, não dá para jogar 70 anos fora em 20 dias. A gente não pode fazer isso. É isso. Esqueci aí. de mandar até um abraço pro William aqui. Passaram algumas crises, né? Alguns altos e baixos, e com todo esse trabalho, né, de transparência, de confiança, de seriedade, de parceria, que é o nosso core, é o que está no nosso DNA, por isso que a gente tem tantos parceiros aqui hoje, nossos licenciados, franqueados, as nossas revendas que estão lá na ponta, levando o nosso produto para o consumidor. Então, é com essa aliança que a gente construiu essa reputação em 70 anos, né? Ontem eu participei de um painel da Canta, que acabou de liberar a última pesquisa. Fazer a pesquisa? Exatamente, a respeito de branding e de como as pessoas estão lidando com isso. O pessoal fala, é a hora das marcas de confiança se consolidarem, porque quando você tem algum momento de incerteza, aí que você não quer arriscar mesmo.
aquele dinheiro que você tem para colocar naquela obra, naquele box de banheiro, ele está mais valioso do que nunca. Eu não posso errar. Né? Eu não posso correr o risco de colocar uma marca ou um produto ali que daqui a pouco eu vou ter dor de cabeça, porque esse dinheiro é único, é só para isso aí. Então... deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que faz todo sentido, que eu acho que faz muito sentido. Galera, eu fiz alguns trabalhos com a Glória e com o William. A Glória se tornou uma amiga que a gente costurou muito, batia uns papos bem interessantes durante os nossos encontros de treinamento. Então, a minha posição aqui, galera, é de convidado da Glória. Eu não sou blindex, tá bom, gente? Então, acho que é legal garantir essa imparcialidade, né, Glória? Porque senão os franqueados aqui podem achar, também pagou o cara para falar isso aí, né? Imagina. Não tem essa não, galera. Aqui se vocês me procurarem na internet, nas redes, vocês vão ver que do jeito que eu estou falando aqui, a forma como eu estou me posicionando aqui, é em qualquer entrevista que a gente tem trabalhado. Então, Glória é uma amiga, o William também, a turma aí, né, toda. Então, essa imparcialidade na nossa conversa aqui é importantíssima, e eu achei interessante falar isso aqui, até por uma questão da nossa transparência, da nossa equidade, né, Glória? Até para o nosso compliance aqui. Estamos batendo um papo, e como diz a molecada no linguajar aí, o papo é reto, né? Exatamente. E a ideia é justamente essa, né? Trazer a turma toda, por isso que a gente... Né? Muitas pessoas me perguntaram, mas a gente pode liberar para cliente? Pode e deve, porque é para a gente trocar mesmo, para a gente ter essa experiência aqui e com o pessoal que está interagindo, que está me deixando bem feliz por esse nível de interação também. A gente está chegando perto de 1 hora aqui, passou num minuto, né? E não sei como que está o tempo do pessoal aí. A gente ganhou um pouquinho de tempo também do Instagram. Por conta dessa queda de áudio. Vocês estão guardando o Zanutin, o status aqui. Acho que ele perdeu a conexão. Perdeu a conexão aí também, Zanutin? Caiu, derrubou tudo. Até te avisei aqui pelo WhatsApp para saber o que tinha acontecido. Voltamos. Uma mensagem aqui, parece que caiu geral e a gente não está nem estourando tempo ainda. Eu estava falando disso, mas não foi essa a questão. Não sei o que aconteceu. Foi o Insta que derrubou, né? Eu acredito que sim. Não sei se a quantidade de lives que está acontecendo está muito alta, não sei o que aconteceu, mas a gente volta, porque a gente é persistente mesmo. Isso aí. Isso aí. Você sabe que o Insta está fazendo isso direto, sabe? Tá derrubando, vira e mexe, está derrubando as. Eu acho que logo vai vir uma ordem, se continuar assim, vai vir uma ordem para fazer de meia hora. Eu acho. Provavelmente. O William está falando aqui que o Instagram está instável, enfim. Mas, assim, eu acho que a gente está se aproximando aqui de 1 hora, até para não correr o risco de cair de novo e ter que sair sem se despedir do pessoal, o que não é nosso feitio, né? Isso aí, jamais. Vou encerrar por aqui. O tema negociação é muito amplo, realmente. A gente nem tinha a pretensão de fazer desse bate-papo um treinamento, porque não teria como fazer isso, é muito conteúdo para pouco tempo, mas a ideia... Mas eu estou preparando, tá? A hora que estiver pronto eu te aviso. A gente está preparando em gravações, não está tudo em estúdio, porque os estúdios estão brecados, todos os estúdios estão proibidos, mas eu estou preparando só com foco em tática contra tática, e deve subir lá no clube logo, assim que estiver disponível, eu te dou um alô para, pelo menos, a gente falar de táticas contra táticas e também no planejamento Harvard. Então deve ser esse movimento aí. E aí, se a gente tiver a oportunidade, a gente traz o pessoal aqui para conversar de novo, que vai ser um grande prazer para a gente. Vamos, conte comigo. Honra, tá vendo o pessoal presente, participando. Queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Eu também. Muito legal. Minhas técnicos, foi muito legal. Agradeço muito. Como eu falei no início, eu estou sentindo muita falta desse contato que a gente sempre teve, né, com as revendas, com os nossos franqueados. Então, eu queria agradecer todo mundo que está presente aqui e que se propôs, né, a investir um pouquinho do tempo para conversar com a gente, para ter esse compartilhamento. Agradecer em especial ao Zanutin, né, por também ter dedicado tempo com a gente aqui, ter sido tão prazeroso, um bate-papo tão bacana, aos nossos franqueados, revendas,
parceiros, a toda a equipe do Index, né, que trabalha dia a dia, e a gente tem trabalhado muito para tudo isso possível, e para a gente se reinventar, para a gente trazer a nossa forma de comunicar. Então, mesmo estando longe, conseguir se aproximar do pessoal e não estar junto fisicamente, mas estar unido, como falou aí o Zanutin. E para quem está em casa aí, eu espero que esteja todo mundo se cuidando, né? Desejo um bom final de semana para todo mundo, agradeço muito. E a gente vai se manter próximo. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente muito em breve, mas enquanto isso não acontece, a gente tem Blindex Talks aqui, pelo menos a cada 15 dias, uma vez por semana, enfim, a periodicidade a gente não definiu ainda, mas vai ter mais. Eu espero encontrar todo mundo aqui de novo para a gente conversar e matar saudade. Obrigada, Zanutin. Legal. Obrigada. Obrigado pelo convite. Muito satisfeito, muito contente. Obrigado pelo tempo aí de vocês todos. E conte comigo, minha amiga. Se você precisar fazer outra e a gente continuar o assunto de onde parou, de repente pensar num webinar para bater um papo com a galera, a gente mostrar algumas telas para mostrar modelos de negociação, modelos de vendas, conte comigo e eu tenho o maior prazer em compartilhar esse conhecimento. Você já sabe, eu já falei isso para você várias vezes, já falei aí para a turma e muitas pessoas ouvem. Não tenho a menor pretensão de ser a pessoa mais inteligente do cemitério, nem a pessoa mais rica do cemitério. Então, eu acho que a gente tem que estar... Galera, nós vamos sair dessa. E nós vamos sair por cima. Então, que Deus esteja com todos vocês aí. Que Deus nos abençoe. É isso aí, amém. Obrigada, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Aproveite em segurança aí com as famílias.